Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre lei de Coulomb, ok? A lei de Coulomb, gente, necessariamente ela vai tratar da força que existe entre dois corpos. Então, o que a gente tem que pensar? Quando eu coloco duas ou mais cargas, ou seja, corpos que estão eletrizados, né? Quando eu coloco duas ou mais cargas próximas, quando eu coloco elas próximas de forma que uma consiga, de certa forma, interagir com a outra, surge o que a gente chama de força entre elas, certo? A gente tem uma força que pode ser de atração ou uma força que pode ser de repulsão. Por via de regra, a gente sabe que a força de atração ocorre com cargas de sinal contrário ou de sinal oposto, né? Então, por exemplo, eu vou ter força de atração se eu aproximar uma carga positiva de uma carga que é negativa. Aí eu tenho força de atração. Ou então eu vou ter uma força de repulsão, quando eu aproximo cargas que são de mesmo sinal. Então aqui, ó, nesse caso, tenho cargas que são de mesmo sinal, eu vou aproximar duas cargas que são positivas, ou eu aproximo duas cargas que são negativas, ok? Então a gente precisa entender o que interfere nessa força que surge entre elas. A força, ela depende primeiro da distância entre essas cargas. Como assim? Quando eu tenho dois corpos que estão muito distantes um do outro, vamos imaginar que cada mão minha aqui é uma carga. Então, eu tenho dois corpos, eles estão muito distantes. A força que existe entre eles vai ser uma força pequena. Por quê? Porque eles estão tão distantes que um não consegue interferir no outro. Eu tenho uma força muito pouca de atração ou repulsão entre eles. Por quê? Porque a distância entre eles é grande. Então, quanto maior a distância entre as cargas, menor a força que eu vou ter entre elas. Agora, quando eu diminuo essa distância, quando eu coloco as cargas bem próximas, eu aumento a minha força, seja a força de repulsão, a tendência que uma carga tende a repelir a outra, ou a força de atração, a tendência que uma carga tende a aproximar a outra. Se elas estiverem próximas, a força que existe entre elas vai ser muito mais intensa. Então, quanto menor a distância, maior a força. Então, de cara, a gente já sabe que essa força ela é uma grandeza que é inversamente proporcional à distância, ok? Quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. E também depende da quantidade de eletricidade, ou seja, de qual é a carga dos meus corpos. Quanto maior for a minha carga, maior vai ser a força que vai ser produzida entre elas. Se eu pegar, por exemplo, dois corpos, eles têm uma carga de 2 Coulomb cada um. Então, eles vão ter uma força proporcional a 2 Coulomb. Mas se eu pegar dois corpos, um que tenha 10 Coulomb e o outro que tenha 20 Coulomb, com certeza a força entre eles vai ser maior. Por quê? Porque a quantidade de eletricidade, a quantidade de carga envolvida ali no processo é maior. Então, a gente já entendeu que a força ela vai depender da distância entre as cargas, da quantidade de carga envolvida e também do meio. Ela depende do meio onde essas cargas interagem. Por via de regra, a gente condiciona que o meio que a gente trabalha é o vácuo, tá? Se por acaso não for no vácuo, o exercício ele vai te falar de forma explícita onde que está acontecendo essa interação. Mas a gente padroniza o vácuo para a gente poder entender como que funciona. Então, o que a lei de Coulomb diz sobre isso, gente? A lei de Coulomb fala o seguinte: a intensidade, ou seja, a gente está procurando o valor, né? A intensidade da força entre as cargas é proporcional, ou seja, diretamente proporcional. Quando a gente trabalha com proporcionalidade, a gente sabe que a gente vai precisar de ter uma constante para indicar essa proporção, né? Que é essa constante K aqui, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Mas então, ó, a força, ela é proporcional ao produto das cargas, ou seja, carga 1 vezes carga 2. Quando eu estou falando de produto, eu estou falando de multiplicação, né? A gente vai multiplicar uma carga pela outra.
Então, a intensidade da força entre as cargas é proporcional ao produto delas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Gente, se é inversamente proporcional, eu vou ter a força no numerador em um membro da minha equação e a distância no denominador no outro membro. Olha só, quando eu represento grandezas dessa forma, eu estou indicando que elas são inversamente proporcionais. Então, essa aqui é a fórmula para eu calcular a força que existe entre duas cargas pela lei de Coulomb. Essa é a lei de Coulomb. Esse F aqui é a minha força. A gente sabe que força a gente calcula em newtons, unidade de medida. Esse D aqui é a minha distância, que está elevada ao quadrado. Essa distância tem que estar em metros, ok? Ah, mas o exercício não me deu em metros, então você vai precisar converter. Esse K aqui é a minha constante. Ele vale 9 vezes 10 elevado à nona. Gente, é uma constante, então todas as contas que você for utilizar, o seu K vai valer 9 vezes 10 elevado à nona. Q1 e Q2 são as minhas cargas. Essas cargas, elas são dadas, elas são dadas em Coulomb, ok? Unidade de medida de carga é o Coulomb. Então, a força é igual a K, 9 vezes 10 à nona, vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Gente, o que eu coloquei aqui do lado? Uma observação. Às vezes o exercício fala algumas relações e a gente fica preocupado em fazer conta. Só que só de você analisar, você já consegue perceber o que está acontecendo. Observa aqui, olha. Se eu tenho a relação é que quanto maior a minha força, menor vai ter que ser a minha distância, certo? Porque falou aqui que a força é inversamente proporcional à distância. Então, eu já sei disso, ó, maior força, menor distância. Só que a minha distância está elevada ao quadrado. Então, presta atenção na hora do exercício. Por exemplo, para uma força F, eu tenho uma distância D. Se eu duplicar a minha força, o que tem que acontecer com a minha distância? O inverso. Qual que é o inverso da multiplicação, gente? Divisão. Então, se eu dupliquei a força, eu vou dividir a distância. Mas eu vou dividir por 2? Não. Ela não está ao quadrado? Eu vou dividir por 4. Então, para 2F, eu tenho uma distância sobre 4. Ah, por que você dividiu? Vamos lá, porque a força e a distância são inversamente proporcionais. Então, se a minha força duplica, a minha distância cai pela metade. Só que a minha distância está ao quadrado. Então, meio elevado ao quadrado é 1/4. Por isso que ficou D sobre 4. Da mesma forma que, se eu tivesse aqui, olha, para uma força F eu tenho uma distância D. Para uma distância 2D, se eu duplicar a minha distância, o que vai acontecer com a força, gente? Ela vai dividir por 2? Não, ela vai dividir por 4, porque aqui a distância está ao quadrado. Então, a minha força cai sobre 4, ok? Muita atenção nisso, tá? Porque boa parte dos exercícios, vocês vão ver que aí vocês com certeza vão ter contato com o exercício dessa forma. Vocês vão ver que às vezes o exercício, por uma simples análise, você já consegue resolver. Você nem precisa de fazer a conta. Claro, se for necessário fazer a conta, você vai substituir nessa equação. Mas às vezes só de você interpretar a questão com raciocínios como esse, você já consegue resolver o seu problema, tá? Eu coloquei uma observação aqui, que às vezes a gente trabalha com 3 cargas. Aqui a gente falou de 2 cargas, mas a gente trabalha com 3. Geralmente, exercícios como esse, eles estão perguntando qual é a condição ou qual é a distância que eu tenho que colocar essa carga C para que ela fique em equilíbrio com A e B. Gente, uma dica. Qual dica? Presta atenção, olha. A é positiva, C é negativa. Então, A e C eu tenho uma força de atração. Vou chamar de F1. Ok? B e C
também tem força de atração. Eu vou chamar de F2. Se A, B e C têm a mesma carga, o Q de A é igual ao Q de B, que é igual ao Q de C, se eles têm a mesma carga, eu posso afirmar que para ficar no equilíbrio, a minha força F1 tem que ser igual à minha força F2. Eu resolvo a vida, sabe por quê? Porque eu vou substituir, ó, K. F1 é quem? É o Q de A vezes o Q de C sobre a distância de A até C ao quadrado. Tem que ser igual a K, QC vezes QB, dividido pela distância de C até B elevado ao quadrado. Consigo descobrir o que eu quiser aqui, ó. O K eu vou conseguir simplificar porque está multiplicando os dois lados. Se eu tiver a distância do AC, eu consigo chegar na distância do CB. Porque essas cargas aqui são iguais. Então, eu consigo resolver boa parte do que eu quero aqui. Ah, mas e se as minhas cargas forem diferentes? Não tem problema, sabe por quê? Se você quer esse corpo C em equilíbrio, a força resultante sobre ele tem que ser quanto? 0. Se tem que ser 0, a intensidade das forças tem que ser igual. Mesmo se essas cargas aqui forem diferentes, não tem problema. A resultante sobre C tem que ser 0. Ok? Coloquei essa observação aí, porque tem exercício que aparece com 3 cargas, e às vezes você vai falar assim, poxa, mas a lei de Coulomb é para 2 cargas, o que eu faço? A gente sempre trabalha de 2 em 2, então analisa em par, carga A e carga C, carga B, se precisar carga A com carga B, ok? Sempre de 2 em 2. Pessoal, então é isso, né? O objetivo dessa aula aqui era falar um pouquinho da lei de Coulomb. A gente viu como que ela funciona, trabalhamos com a equação, entendemos como que a gente vai analisar essa equação aí, né? F é igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido. Até a próxima. Valeu!